Polícia Nacional, com a patente de subinspetor, colocado no comando da Polícia do Talatona, foi agredido esta semana por colegas com patentes inferiores em plena via pública, a mando do comandante da esquadra do Benfica. O momento foi registado em vídeo, muito partilhado depois nas redes sociais, gerando críticas dos internautas à atitude dos agentes e do seu superior hierárquico. O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, através do seu comandante Francisco Ribas, suspendeu o comandante da esquadra do Benfica e todos os efetivos envolvidos, incluindo o próprio oficial agredido, para a averiguação do caso. O vídeo mostra o oficial a ser agredido e arrastado por 4 efetivos da Polícia Nacional em plena via pública, próximo a uma bomba de combustível, onde supostamente esteve antes da agressão. Doutora Balixionga, acredito que tenha visto esse vídeo, se não viu, viu pelo menos a reportagem na TV Zimbo. O que é que se nos pode dizer? Que, numa primeira questão que eu posso colocar, tem a ver com a conduta dos efetivos da Polícia Nacional e não só, mas neste caso em particular da Polícia Nacional nos últimos dias. E neste caso em particular com um colega. Leda, às vezes nós temos infelizmente que comentar e falar sobre coisas que não devíamos comentar. Eu se pudesse não faria um comentário, porque Leda, quer dizer, nós atingimos um nível que é mesmo o mais rasteiro que podemos atingir nesse caso aqui e naquilo que às vezes tem estado a acontecer na Polícia Nacional. Uma primeira nota que temos de dar, até porque eu não quero me dar o trabalho, minha moral não permite fazer o comentário disso, não posso, não consigo. Mas 2 notas. A primeira, é urgente que o Ministro do Interior remodele a forma de recrutamento e enquadramento dos policiais. Depois, Leda, os policiais têm de fazer treinamento militar e têm de passar por uma formação. O que acontece nos bairros com alguns policiais, e aqui eu preciso dizer que não são todos, porque há aqueles que de facto desempenham seu papel com brilho, dedicação e patriotismo. Mas infelizmente as ações destes são enubladas por ações desses indivíduos. Leda. Isso não faz... Aliás, trata-se de um colega, mas podia-se tratar de um cidadão. Polícia não pode ter esse comportamento. As pessoas precisam ser tratadas sempre com dignidade. Com dignidade. Aliás, ouvia-se dizer que esparatou a mãe. Mas o policial não é um agente qualquer, Leda. Não é. Pode abordar pessoas drogadas, pode abordar pessoas revoltadas, frustradas. É ele, aliás, tem que ter um equilíbrio emocional maior do que todos nós outros, gostaríamos, quando víssemos um policial, sentir paz. E às vezes nós não sentimos isso, nós ficamos muito mais perturbados quando vemos um policial e principalmente quando está armado e quando é à noite. Por quê? Porque eu penso que Leda, falta esse elemento. Tem que aprimorar os critérios do recrutamento e do enquadramento dos policiais. Agora, os policiais têm que ter formação, é preciso mesmo chamar e ter formação. As pessoas têm que ter mesmo formação, as pessoas não podem sair de casa, envergar a farda e ficarem na rua. Leda, nós estamos a testemunhar nos bairros rixas de policiais entre eles por causa de meninas. E eu estou a dizer isso em televisão porque tenho provas disso. Quer dizer, nós não podemos usar a farda para depois começarmos a tratar dos nossos ciúmes e das nossas instabilidades emocionais. Não podemos fazer isso. Eu penso, Leda, que é melhor ter
um número reduzido de policiais mais sérios, bem treinados e bem enquadrados, a menos que o Paquis depois venha a dizer que isso também é problema do salário que eles recebem. Porque agredir colegas, agredir cidadãos, depois lutar por causa de namoriscos, não tem nada a ver com dinheiro. Mas isso acontece, Leda, eu estou muito sério a dizer isso, porque acontece. E o meu apelo, a minha primeira nota, vai de facto ao ministro. Depois, um apelo aos cidadãos. Nós temos, porque a situação é complicada, nós estamos a ver policiais a matarem cidadãos nessas situações. Temos que procurar nos precaver, temos que procurar. Agora, se me permite mesmo só para depois passar a palavra, isso não pode terminar só por suspensões, não. E as cabeças que rolam também não podem só destes aqui, tem que ser outras também. Ou tem que ter outras também. Infelizmente já fiz um comentário adiantado e muito alongado disso, mas não queria mesmo comentar porque isso é muito, muito triste. Doutor Albino Paquis, imagens, situações que mancham mais uma vez a imagem da corporação. Pois, eu aqui tenho uma dificuldade e não vou ainda responder todo ali, mas os nossos polícias têm um problema muito grave, que é eles envergam a farda e sempre que abordam um cidadão, não todos, mas a maior parte deles, sempre que abordam um cidadão, eles encarnam a autoridade do Estado. E depois muitas vezes dizem, mas tu estás a gozar comigo, tu não cumpres a minha ordem, como se o polícia, ao invés de estar a representar o Estado, ele próprio é o Estado. Como diz aqui, l'état-c'est-moi. Este é o grande problema. De modo que o polícia em nenhum momento aceita um desacato. O nosso polícia, tanto com os cidadãos, porque nós vimos como maltrataram o polícia igual, oficial, superior, oficial, fardado, a tirar os galões. E depois também vimos, havia um outro polícia, num outro vídeo, que estava armado, e os outros queriam também batê-lo e disseram, nós vamos te amarrar e vamos te pôr debaixo do banco. A gente sente o polícia a falar, e aqui eu estou de acordo com aquilo que diz o Dr. Bali, não são todos, mas não há nível. Não há nível. A expressão é, não há nível. A gente ouve alguns polícias e não há nível. O indivíduo diz, este é polícia ou é um marginal? E ele diz, você está a gozar comigo, vamos te maniatar e vamos te amarrar. Pois o problema aqui é que eles geralmente estão 3 ou 4. Não há nenhum no meio deles que diz, meus senhores, nós somos polícias. É que ficam todos de acordo. Então aqui há uma solidariedade no mal. Os 3. E aquilo que aconteceu, a mim chocou-me por uma razão simples. Tratava-se de um colega que era oficial. Mesmo que ele estivesse embriagado e o comandante do Benfica lhe tivesse mandado vir portanto, para a esquadra, eles teriam feito a gravação para servir de prova, mas em nenhum momento teriam vazado o vídeo. Em nenhum momento. Isto foi a pior coisa que eles fizeram. De modo que eles não só desrespeitam a própria corporação, como desrespeitam-se a si, enquanto polícias. Portanto, aqui entendo que foi boa a atitude do comandante Francisco Ribas, mas há uma coisa que tem faltado na nossa polícia. A nossa polícia também está desamparada. Este é o entendimento que eu tenho. E não é o salário, doutor Bali. Eu penso que há uma elite na nossa polícia, já falei uma vez sobre isso, há uma elite na nossa polícia e que não vai às esquadras, nem aos municípios visitar os municípios. Quando se sabe, por exemplo, que um comandante montou, portanto, um corpo operativo, um centro operativo em Viana, os polícias de Viana sabem que nós estamos diante do comandante, a prontidão operativa é maior e o comportamento dos polícias também é maior. Eu tenho entendido dessa maneira. De resto, estou de acordo com o Dr. Bali diz, é preciso mudar os critérios para se entrar na polícia. Mas nós já perguntamos há 2 semanas, quem é que sabe os critérios para se entrar na polícia? Primeiro, as pessoas, para se entrar na polícia era preciso ter uma determinada altura. Pessoas muito baixinhas não entram na polícia. Depois era preciso ver a corpulência. Depois era preciso ver o nível de inteligência. Depois, há uma série de fatores e elementos que cooperam para que nós tenhamos bons polícias. Mas eu volto a receber formação ou não? E há uma inspeção a nível da Polícia Nacional? Eu volto a ribalta, Leda, eu volto a ribalta. E aqui podemos apelar ao Sr. Ministro. Convidem pessoas para formar os polícias. Convidem pessoas. Convidem. Mesmo que seja a custo zero, convidem as pessoas, porque os nossos polícias não têm nível. Alguns não têm nível. E porque, Leda, deixa-me só dizer, é possível avaliar o perfil. E quando fala em nível, não se fala apenas no nível académico, não fala de instrução, valores, princípios. Há pessoas iletradas e educadas. Sim, é nível. A ver,
Porque é possível avaliar o perfil. Alguns dos agentes. Há casos, e eu continuo a dizer, há muito bons policiais, mas há casos em que você é abordado e você, no caso de que já começam a rezar por dentro. Por quê? Porque tu olhas para quem te aborda e tu já fazes as contas. Alguma coisa errada vai acontecer. Há policiais que trabalham sob estado de embriaguez, e empunham uma arma. E como disse o Paquice, às vezes eles andam os três. Tem de haver alguém Com que bom possa senso. controlá-los, que diga assim, bom senso, não façam isso, esse não é o caminho. Parece que há um pacto. O doutor Bali já viu. E vão em por frente. exemplo, Isso não pode ser. Há um perfil que começa a entrar para a Polícia Nacional que nós precisamos cuidar. E aqui convidem mesmo pessoas. E digam assim, não, mas convidamos as pessoas e pediram-nos dinheiro, aí é diferente. Convidem pessoas. Porque existem angolanos com conhecimento, aliás, há policiais que foram para a reforma que são muito bons. Convidem-nos para fazer esse treinamento, para fazer experiência. E depois, Leda, para terminar, há policiais que eu estou mais em forma do que um policial. Permita-me dizer isso em televisão. Não se pode. O policial tem que estar em forma. Porque é a autoridade e a força. Que eu queria complementar. O doutor Bali já percebeu, por exemplo, que quando nós somos abordados, muitas vezes, por um polícia de trânsito, ele só pergunta carta de condução, documentação, nunca vê se o carro pisca, se o carro trava. Isso não lhe interessa. Quer dizer, a gente quando é abordada no estrangeiro, está conduzindo no estrangeiro, a carta de condução, se faz favor. Pois o que é que o senhor, qual é a infração que eu cometi? Se o carro pisca, se o carro trava, o polícia não quer saber da avaria do veículo. Isso não pode ser. Eu acho que nós temos que mudar isto. Temos que mudar isso. É verdade. Bem, nós vamos mudar também de assunto e dizer...